Lá estava eu, num daqueles dias que a gente decide sair de casa com o celular e pensa: eu estou ciente dos riscos e quero continuar. E aí, pra contrariar todas as estatísticas, além de não ter sido assaltado, eu ainda tive a audácia de conseguir gravar um daqueles dias malucos em que um monte de coisa aleatória acontece e você fica: poxa, como eu queria ter esse dia gravado. Pois é, eu consegui gravar. É como diz aquele ditado, né? Só quem se arrisca merece gravar o extraordinário. E bora pra um pouquinho de contexto aqui pra ajudar vocês a entenderem o porquê que esse dia foi tão maluco. Esse aí sou eu e minha namorada. E é impressionante como ela, que não entende tanta coisa de câmera, fez esse take incrível da gente no pôr do sol. E eu, que acho que entendo uma ou duas coisas sobre câmera, só fiz take merda nesse vídeo. Ai, meu Deus. Oh, merda. Mas fazer o quê, né? Nessa situação, a melhor coisa é sempre botar a culpa no equipamento. E uma outra coisa que é interessante saber sobre a gente é que a gente é maluco por cachorro, como dá pra ver nesse take aí, onde eu tô abraçado com a cadelinha de rua. E pra tirar logo esse elefante da sala, a gente definitivamente adotaria um cachorrinho se a gente pudesse. A questão é, nem os meus pais, nem os pais dela aceitam cachorro em casa no momento, e o negócio da casa própria a gente vai ficar devendo. Porque a gente deu azar de não nascer herdeiro, então a gente tá tendo que vencer a pobreza no soco. E aí acaba que a única maneira que a gente tem de saciar essa nossa vontade de ter contato com os doguinhos é fazendo amizade com os que vivem na rua. Só que há 6 meses atrás eu me mudei para o interior. Então o que começou com umas interações individuais com os cachorrinhos que a gente ia conhecendo enquanto explorava o bairro, acabou virando uma gangue de cachorros que a gente vai apresentar agora um por um para vocês. A primeira doguinha que a gente conheceu foi Jossis Clace. Ela é muito fofa, é muito meiga, boazinha, obediente. É a doguinha perfeita. A gente convidou ela pra entrar aqui, demos um lanchinho pra ela. Um tempo depois que a gente conheceu Jossis Clace, apareceu esses dois, Sem Rabo e Tasmania. E no caso, Sem Rabo tem o nome de Sem Rabo por motivos óbvios, e Tasmania é porque ela é extremamente agitada. No geral, ela é essa pilha de energia e movimentos aleatórios. A gente percebeu que de vez em quando Sem Rabo, Jossis Clace e Tasmania andavam juntos, e a gente não tinha certeza se eles eram um trisal ou se eles eram só amigos. Mas depois de um tempo, Jossis Clace simplesmente desapareceu e ninguém mais soube onde ela tava, e aí a gente passou só a ver Sem Rabo e Tasmania esporadicamente. Aí um dia a gente tava andando em uma das ruas e aí conhecemos uma doguinha grande, preta, e aí essa cachorrinha decidimos dar o nome dela de Mãe Solteira. E aí os filhotinhos que andavam com ela, eles são, né, muito idênticos, são, enfim, 2 cachorrinhos pretos que o que usamos pra diferenciar um do outro é porque a menina, ela tem uma botinha branca nas patinhas da frente e o menino não, mas enfim, eles são gêmeos idênticos. E foi nesse momento que a gangue dos cachorros começou a se formar. Os gêmeos decidiram se mudar pra minha rua e Sem Rabo passou a andar com eles. E um cachorro que simplesmente brotou aleatoriamente na nossa rua é esse que a gente decidiu chamar de Percy. Eu lembro que no dia eu achei que ele parecia muito com aquele dublador, o João Carlos Percy, o cara que faz a voz do Joe e tudo mais. Só que agora, olhando pra cara dele, era um dublador, eu não sei de onde foi que eu tirei essa semelhança. E Percy foi aceito sem nenhuma dificuldade, então nesse momento a gangue dos cachorros já tinha 4 membros. E Tasmania e a Mãe Solteira aparecem de vez em quando e elas são bem aceitas pelos membros, mas elas preferem não se juntar a essa gentalha. Aí um dia que estávamos andando com os cachorros, apareceram esses 2 cachorros novos. Vimos que eles estavam tentando se aproximar ali do bando, mas Sem Rabo não gostava muito deles. Inclusive foi aí que a gente percebeu que Sem Rabo exercia uma espécie de liderança nesse grupo de cachorros, porque foi ele o primeiro a se manifestar contra esses cachorros novos que estavam chegando no bando. E foi assim que nasceu a gangue dos cachorros, e o que me levou a gravar esse vídeo foi porque nesse dia em específico, quando a gente abriu a porta de casa pra sair, a gente viu essa quantidade absurda de cachorro e eu pensei, ok, preciso gravar isso. Voltando pro enredo principal, nosso objetivo nesse dia era simples. Basicamente a gente queria sair de casa pra alimentar os cachorros e a gente ia aproveitar pra caminhar até o mercado mais próximo e comprar umas coisas pra gente comer à noite. É aquele domingo básico do brasileiro médio que não tem dinheiro pra fazer outra coisa no fim de semana. E aí o primeiro desafio que a gente já tinha nessa situação é que agora que tem muito cachorro, é difícil alimentar eles sem fazer com que role alguma treta ali. Então a gente tem que desenvolver umas técnicas pra sair alimentando um por um pra que ninguém roube a comida do outro e todo mundo consiga se alimentar no final. Começa aqui por Sem Rabo, ó. Aí a gente já tenta passar rapidamente para um próximo, para não tentar pegar com Sem Rabo. Aí Percy, que é agitado, tem que botar logo a dele. E além disso, ainda tinha esse adicional do cachorro novo que ainda não estava muito familiarizado com a dinâmica ali do grupo. E ele pegou do cachorro novo ainda não pegou. Você tem Rabo, você ganha a sua e você tem a sua. Pode comer. Ele quer pegar de Sem Rabo? É, pra poder pegar a liderança do território, bebê. Quando ele for pra pegar de Sem Rabo, tem que brigar com ele. Ó, tá vendo?
que tem que botar ordem na bagunça. O dele é o dele. Tem isso de líder, não. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Aquela é a dele. Você quer a sua? Tome a sua aí, ó. Ele parou de comer porque a gente falou pra ele não pegar de sem rabo. E apesar da dificuldade inicial ali pra se adaptar, com o tempo o cachorro novo entendeu a dinâmica, aceitou que ele não pode roubar a comida dos outros e aí acabou que todo mundo conseguiu se alimentar no final. Mas apesar de ter dado tudo certo na alimentação, o clima continuava tenso entre os brothers. Sem rabo, ainda não tinha aceitado totalmente a dinâmica ali com o cachorro novo, eles ainda estão se estranhando, o que rendeu momentos poéticos como esse daí que a gente tá vendo, que o grupo permaneceu ali unido, mas eles deixaram o outro cachorro ainda meio de lado. E aparentemente o cachorro novo aceita que ele ainda não faz parte efetivamente ali do grupo, mas aparentemente pra ele no momento é o suficiente estar perto e aos poucos ele vai conquistando seu lugar. E agora que tava todo mundo de barriga cheia, a gente ia seguir com nossa vida indo pro mercado e foi nesse ponto que esse dia começou a ficar diferente. Geralmente depois que os cachorros comem, aí cada um segue seu caminho e a gente vai fazendo nossas coisas e eles ficam por lá. Só que nesse dia, a gente não sabe ainda porquê, mas eles decidiram seguir a gente. Andando e tá ali a tropa seguindo. Estão se confiando que a gente vai defender eles. Olá. Fato curioso que a gente descobriu andando com a gangue dos cachorros. Dá treta quando você invade o território das gangues rivais. Eita, outro cachorro. Eita, Percipe correu. Sem rabo tá lá embaixo. Sem rabo nem ficou pra ver. É o primeiro a correr. Ele é besta. É. Tá? Ó, vamos ver o que ele vai reagir aqui agora que chegou cá. Ele vai lá juntar com o Percy. Me ajuda aqui, pô! Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Jesus, ai meu Deus. Jesus amado. É muito cachorro. E aí quando a gente tava chegando perto do mercado, os cachorros ainda estavam lá com a gente. Eles nunca tinham vindo tão longe. Geralmente eles ficavam lá na área que é mais residencial e a gente ficou assim, sem saber o que fazer, porque a gente vai entrar no mercado, eles vão entrar no mercado com a gente, o que é que vai acontecer? E aí pra tentar dispersar um pouco eles, a gente pensou, vamos sentar ali no banco da praça de uma rua do lado, que aí eles vão ver que a gente parou de andar, vão cansar, vão se dispersar e a gente vai conseguir ir no mercado normalmente. E se fosse um dia normal, esse plano até que ia ter dado certo. Só que o que acontece é que o diretor da vida não tava nem aí pra esse nosso planejamento. O patrão tava maluco. Hoje vai ser com emoção. A gente não, né? Que eles vão defender a gente. Na tentativa de dispersar os cachorros, a gente cai no quintal da gangue inimiga e começa uma guerra de facção. Pois é. É, vambora. Ele tá o quê? Tretando lá? Meu Deus. O povo tretando ali. Eita, tá... Eita! Oi, meu chapa. Me ferrei, amigos e amigas. Volta, porra! Volta, caralho! Ficou algum lá? Ficou só aquele, mas ele vai vir depois. Sim. Ficar porque ele é otário. Meu Deus do céu. Tô com medo desse espírito. A gente já vai. Meu Deus, a gente não pode ir pra lugar nenhum. Bora embora. Ele vinha. Eu sempre fiz amizade com cachorros individuais. Nunca fiz com tanto cachorro ao mesmo tempo, membros da mesma matilha. Tô sendo uma experiência muito específica. Nessa hora eu fiquei realmente preocupada, viu? Porque esse cachorro novo, o bichinho afrontoso. Aí ele fica incentivando o Sem Rabo e os gêmeos a irem na onda dele, sendo que eles estão no território inimigo, né? Então, assim, isso podia gerar uma briga generalizada. E você tá achando que já tá bom de novidade? Nesse curto período de tempo que a gente tava voltando em direção ao mercado, a gente percebeu que os cachorros estavam farejando ali o muro e, pra nossa surpresa, olha o que a gente encontrou. Ele tá querendo ser adotado. Bora.
Meu Deus, vocês querem jantar o gatinho? E aí, sem mais opções do que fazer, a gente teve que ir pro mercado assim mesmo. E olha essa cena. Eu fico me perguntando o que é que passou na cabeça das pessoas que viram a gente chegando na parte mais urbana, sendo escoltado por esse tanto de cachorro. E aí, pra impedir que eles entrassem no mercado, a gente teve que fazer uma dinâmica onde eu ficava ali meio que sendo o guardião, não deixando os cachorros entrarem. E a Vivi foi pegando as coisas que a gente precisava no mercado. Jesus. Socorro. Por fim, a gente conseguiu sair do mercado sem causar mais problemas. E aí parecia que a aventura do dia tinha se encerrado. A gente já tava voltando pra casa, a gente ia deixar os cachorros no lugar que eles sempre ficam e tudo certo. Mas como eu já tinha falado antes, esse não é um dia normal. E o objetivo do roteirista da vida dessa vez era fazer a gente chorar. Puta que pariu, amigo! Jossis Clayce! Clayce, meu Deus do céu! Caraca, amigo! Jossis Clayce, seu céu é a melhor cadela do mundo! Quem é a melhor cadela do mundo? Você! É a cadela, você é escolhida entre todos esses! Você sabe que se a gente pudesse adotar um, seria você, né? Você e os outros não, só você. Desculpa, sem rabo. Ela saiu do bando então naquele dia. É, ela foi banida. Eu não acredito, bebê, eu tô muito feliz. Ai, oh meu Deus, ela me subindo todo. Ela pariu recentemente, parece. Tá suspeitando. É sério, pensa comigo, qual que é a possibilidade de em tantos meses, justo no dia que os cachorros seguem a gente, justo no dia que eu decidi gravar o nosso dia, um evento como esse acontece? É sério, meus amigos, apesar de eu não ter umas imagens muito boas do dia, pra mim, esse momento foi absolute cinema. Ai, meu Deus, eu tô entregue com os cachorros de rua! Que coisa mais linda, mas cheia de graça. Ela, menina que vem que passa, no doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, Jossis Clayce, você morena. E como se tudo isso não fosse bastante, ainda rolou de a lua tá muito linda nesse dia. E eu sei que todos esses meus takes de lua vão tá uma merda, porque não dá pra gravar take de lua bom com o celular. Inclusive eu já sabia disso e decidi gravar mesmo assim, e nessa hora que eu tava gravando, passou pela minha cabeça uma coisa. Se toda vez que a gente tenta fazer um take bom de lua, geralmente tá uma merda, mas a gente sabe que na vida real a lua tava muito bonita, a gente devia entrar num consenso de aceitar os take merda de lua, porque no final todo mundo não sabe que naquele dia aquela pessoa tava vendo uma lua muito foda. E nesse momento que eu tava tendo essa reflexão, o roteirista da vida olhou pra situação e pensou, não, tá pouco de emoção ainda. Vamos acrescentar mais um acontecimento inesperado nesse dia, porque sim. Mas dessa vez, antes de contar o que acontece, eu vou deixar a cena rolando e eu quero ver se alguém consegue pegar sem eu dizer o que aconteceu. Isso aqui sou eu tentando fazer um take foda da lua, mas ele tá uma merda. Se a gente entrasse num consenso em que todo mundo sabe que todo take merda da lua, na verdade, tava foda naquele momento, é só você imaginar uma lua foda nesse momento, que você já sabe como é que geralmente o take sai uma merda, mas a lua tá foda. Eu acho que se tiver algum carioca vendo isso, já deve ter pego o que aconteceu, mas pra quem não se ligou, tá rolando a porra de um tiroteio no fundo da minha reflexão. Calma que vai ficar mais legal. Depois, conversando com alguns vizinhos, a gente descobriu que o tiroteio aconteceu justo numa área mais rural aqui do bairro, que a gente costumava passear nos dias que a gente não tava andando com os cachorros. Ou seja, se a gente não tivesse vindo alimentar os cachorros hoje, tinha uma chance muito grande da gente estar passeando justamente naquela área. E quem imagina o que é que poderia ter acontecido? Pois é. E por sorte, a gente acabou tendo só um dia legal. Eu fiz mais um take da lua, a gente deixou os cachorros no lugar que eles geralmente ficam e pensou, ok, acho que já deu de emoção por hoje, melhor voltar pra casa.